Olá, meu nome é Roberta, eu sou missionária pela Casa de Oração aqui em Vila Velha, Espírito Santo. Sou casada com o Emerson. Nós temos 2 filhos, que é a Sara e o Marcos. A Sara tem 13 anos, o Marcos está com 9 anos. Nós temos servido ao Senhor aqui de período de tempo integral aqui pela Casa de Oração, com os irmãos da Casa de Oração e o movimento dos irmãos, talvez vocês conheçam. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês nessa oportunidade. Sou prima também da Edna, da Vera, da Lândia. Além de ser mãe em Cristo, nós também temos esse grau de parentesco, pessoas que eu amo muito, que realmente moram no meu coração, morrendo de saudade, vontade de estar perto, mas devido à situação de distância, né, a gente realmente não pode, né, não tem essa oportunidade com tanta facilidade, né. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa situação que a gente tem vivido, né, essa situação de perdas. Quem é que gosta de perder, né? Eu vou falar pra você que eu não gosto de perder nem no par ou ímpar. Eu gosto de ganhar, né? E hoje em dia nós temos aprendido, mesmo que forçadamente, a perder. E perder não é fácil, né? Nós temos perdido pessoas queridas, pessoas que, assim, de uma certa forma, nós nunca imaginaríamos que perderíamos tão rapidamente. Como essa doença, Covid-19, quando é transmitida essa doença, como a pessoa vem a óbito de uma forma tão rápida e fatídica. Nós temos perdido emprego, né? Quantas pessoas desempregadas. Nós temos perdido a liberdade de ir e vir. Nós temos ficado em casa confinados há mais de um ano, sem poder sair, sem poder ir de um lugar para o outro, por conta de um vírus, de algo que a gente não pode ver. Nós tem pessoas que têm perdido bens, posições, enfim, nós temos vivido um tempo muito difícil. Mas além desse tempo difícil, né, dessas coisas que o Covid trouxeram, essas perdas que o Covid trouxe, outra coisa que nós temos perdido também, saúde mental, né? A saúde da mente, da sanidade, aquilo que você podia trabalhar em casa, que você podia sair para trabalhar, hoje você só faz o seu serviço em casa, né? Se limita às 4 paredes da sua casa, e não tem sido fácil, né? Mas além disso, né, além do Covid, nós também podemos perder relacionamentos. Como é difícil a gente perder relacionamentos, não é verdade? Às vezes um abandono de um marido, às vezes até mesmo dentro de casa, né? O marido dentro de casa, mas a gente se sente, né, abandonada. E como é triste perder o relacionamento. Às vezes um filho para as drogas, né? Algo horrível, né, que assola em muitas famílias, tristeza, muitas perdas. Às vezes relacionamento de amigos, né? Amigos queridos que a gente tinha tanto apreço e de repente, por um motivo ou outro, perde-se a amizade. Nós perdemos. E como é difícil perder. Como você tem lidado com as perdas? Como você tem lidado com situações, muitas vezes, que a própria vida nos golpeia? Nessa oportunidade, eu quero abrir a palavra de Deus com você e nós vamos aprender aqui juntas o que Deus tem para nos falar, ok? Antes de abrir a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse o seu coração. Abra sua mente para aquilo que Deus tem para falar para você nesse momento. Esqueça as coisas, talvez a panela lá no fogo, dá uma desligada lá, talvez alguma ligação que você tenha que fazer. Pare um momentinho, nós vamos agora ouvir o que Deus tem para nos dizer. Hoje eu quero comentar com vocês, quero falar com vocês sobre perdido, porém achado. Eu quero ler com vocês apenas 3 versículos que se encontram em Lucas 15, de 8 a 10. Lucas 15, de 8 a 10. Fala assim:
Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? Quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinha e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. No capítulo 15 de Lucas, nós podemos ver 3 situações de perdas. A primeira é a ovelha perdida, a história da ovelha perdida. Depois vem a história do quê? Da dracma perdida, da moeda perdida. E por fim, então, a história do filho perdido. Ambos têm algo muito importante, algo muito especial que cada um desses personagens vão perder. Algo de muito valor. A ovelha para o pastor, o filho para o pai e a moeda para a mulher, para essa mulher. Essa moeda para essa mulher tinha um valor muito grande. Era um presente de casamento que ela havia recebido, né? Naquela época era cultura isso. Talvez hoje, quando essa aliança, né, que a gente usa na mão esquerda, talvez seria um símbolo, né? Aquela pulseira para aquela mulher. Poxa, mas perder daquelas 10 moedas tão valiosas que na época era tão difícil de se achar, moedas de prata. E aí então ela vai e perde uma dessas moedas. Poxa, como ela fica triste. Não é fácil para ela. E aí então, o que a história diz? Que ela não fica parada, né? Ela não fica ali triste, perdi minha moeda, o que eu vou fazer? Fica reclamando da vida. Não, o que ela faz? O texto nos diz que acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? Quer dizer, ela não fica estática. Ela vai fazer algo para que ela possa então encontrar novamente aquela moeda tão preciosa para ela. Você sabe que na nossa vida, na nossa caminhada cristã, muitas vezes nós perdemos coisas de muito valor, né? Muitas vezes nós podemos perder a alegria. Muitas vezes nós podemos perder a esperança. E algumas vezes também nós chegamos até perder a fé. E é interessante que essa mulher, como ela não ficou parada, ela foi atrás, ela procurou aquilo que ela queria. Nós também precisamos ter a mesma atitude que ela, né? Muitas vezes, eu tô triste, mas eu não vou fazer nada pra, né? Às vezes fico numa tristeza que não tem fim. Minha esperança acabou, eu entro em desespero. Ou então a fé acabou, não acredito mais em nada. Mas sabe de uma coisa, eu quero te dizer uma coisa. Nós necessitamos de arregaçar as mangas e buscar o auxílio do Senhor. Sabe, às vezes nós podemos passar por tristezas e hoje mais do que nunca, o luto faz-se necessário. O momento da tristeza, da perda, nós precisamos viver esse momento, né? Mas nós não podemos ficar nele para sempre. Nós temos que arregaçar as mangas, acender a lâmpada e varrer a nossa casa. Acender a lâmpada aqui é o Espírito Santo de Deus. O que diz Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos buscar em Deus a esperança, o conforto. Sabe, eu tô falando isso e tô chorando, tô emocionada, porque esse fim de semana não foi fácil pra gente. Nós perdemos na escola onde eu trabalho uma pessoa muito querida. E realmente isso tem sido para mim um desafio, né? Sair dessa tristeza.
né? E o que acontece? Muitas vezes isso causa tristeza, não só a situação do Covid, mas por outras situações também, né? E como é que a gente busca a alegria? Sim, o acender a lâmpada é o buscar a palavra de Deus, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. O varrer a casa é a sua atitude e a minha atitude. Nós precisamos fazer algo, nós não podemos ficar imóveis. A mulher havia perdido, sim, a moeda, isso era um fato, né? Ninguém podia falar que não, mas ela não ficou parada. Ela varreu a casa, ela acendeu a lâmpada e ela foi atrás, então procurar aquilo que havia perdido. A alegria, em Salmo 105, versículo 3 nos diz: alegrem-se todos os que buscam a Deus. Nós temos a alegria quando nós buscamos o Senhor. Nós podemos ter esperança. Em Salmo 62, 5 nos diz que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. E a fé em Abacuque 2, 4 fala assim: o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Então, minhas queridas ouvintes, nós podemos e devemos arregaçar as mangas, varrer, né, a nossa atitude de procurar a luz, que é o Senhor Jesus, a palavra de Deus. Podemos buscar que Ele venha ao nosso encontro. E talvez você que está me ouvindo, que esteja me ouvindo, talvez você já perdeu a esperança mesmo. Talvez você já não tenha mais alegria de viver. Talvez você esteja perdida, sem esperança de um céu, sem esperança de uma vida eterna, que a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá. E hoje eu quero te falar que Jesus está à sua procura. Deixe-se achar por Jesus. Ele quer cuidar de você em todas as suas preocupações. Ele quer estar com você, caminhando lado a lado. Entregue-se a Ele. Em João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Arrependa-se dos seus pecados. E a Bíblia nos diz, aqui em Lucas, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Arrependa-se, mude, procure o Senhor. E eu vou falar uma coisa para vocês, concluindo aqui essa pequena meditação. Muitas vezes a gente pode perder muitas coisas, mas uma coisa que a gente nunca pode perder é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa vida com Deus, o nosso viver diário com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele se dá através de uma única pessoa, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio como um bebezinho, que cresceu, se tornou um homem sem pecado nenhum e veio a uma cruz para morrer no seu e no meu lugar. E hoje Ele está preparando um lugar maravilhoso para mim e para você, uma eternidade que a gente nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E essa é a esperança que eu quero deixar com você nessa oportunidade. Deus abençoe ricamente a vida de cada uma que está ouvindo esse áudio. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade. Obrigada, Deus, porque mesmo em meio a tantas coisas ruins, ó Deus, nós podemos nos assegurar, nos firmar na Tua palavra. Ó Deus, sabendo que o Senhor sempre estará ao nosso lado, mesmo na hora da morte. Ó Deus, nos ajude a confiarmos no Senhor,
a acendermos a lâmpada, ó Deus, e não ficarmos paradas, mas buscarmos realmente o Senhor. E que, ó Deus, possamos achar aquilo que temos perdido. Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, ó Deus, abençoe cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém.